Mas há mais, e é o centro da pregação que faço agora. Essa pregação se chama Embaixadores do Soberano. E, para tanto, eu preciso que você me acompanhe com atenção para o versículo 20. Diz o Senhor Jesus no versículo 20: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Por favor, irmãos, compreendam que esta recepção com a qual o versículo começa vai tendo elos intermináveis até a volta de Cristo. De modo que lá no primeiro século, quando alguém recebeu a pregação daquele que foi enviado por Cristo, tendo recebido e crido, comunicou de Cristo ao próximo. E este, tendo crido, passou adiante o Evangelho. E o Evangelho que está registrado em nossas mãos, utilizado por essas pessoas que criam, chegou a nós. É uma cadeia, é uma corrente com elos infinitos. E eu e você fomos colocados nessa corrente. O segundo significado quanto aos embaixadores coloca a nós mesmos como partes desta embaixada, desta representação. E esta representação, eu preciso dizer, ela tem em Jesus Cristo o padrão. Você pode ir lá conferir ou pode acreditar no que vou lhe dizer agora. Eu repito muito este verso. João, capítulo 1, verso 18. O Senhor Jesus é apresentado pelo narrador João com as seguintes palavras: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que significa isso, irmão? Significa que o Todo-Poderoso Deus teve o seu representante diante de nós. O Senhor Jesus pôde dizer a uma pergunta feita por Filipe, no capítulo seguinte, o capítulo 14, olha aí no 14 de João, versículo 8. Naquele contexto que será ainda estudado, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem me vê a mim, vê o Pai. O Senhor Jesus está encarnado, representando o Pai. O Senhor Jesus está encarnado como embaixador do Pai na terra. E a sua semelhança, nós somos embaixadores de Cristo na terra. É por isso que existe essa sequência de palavras aqui no versículo 20. Olhe para o verso 20 mais uma vez. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que fez o Senhor Jesus Cristo para que alguém que o receba, receba o Pai? O Senhor Jesus Cristo viveu de maneira absolutamente obediente. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez conforme a vontade do Pai. Nada menos. E não havia como ser mais. Tudo obediente, fiel, honrado, digno. Tudo o que Jesus Cristo fez honrava o Pai, demonstrava o Pai, revelava o Pai. Ora, quem recebia Jesus, recebia o Pai. Afinal de contas, o Senhor Jesus o revelava fielmente. Agora chega a nossa parte nessa história. E a nossa parte diz que nós fomos enviados por Jesus, assim como o Pai enviou Jesus ao mundo. Logo, se a fidelidade de Jesus revelava ao Pai, como nós revelaremos a Jesus Cristo aqui? Como traremos Jesus Cristo ao conhecimento das pessoas? Me veio à memória agora uma figura utilizada por um grande chefe indígena norte-americano.
Esse grande chefe dizia àqueles cristãos que queriam conquistar a América, conquistar as tribos indígenas. Aquele grande chefe dizia, diante dos apelos dos cristãos que os abordavam: nós estamos aqui para falar de Jesus para vocês. Então aquele chefe respondia: as suas ações falam mais alto do que as suas palavras. E aqueles homens, chamados homens brancos, estavam matando indígenas a não mais poder. Como queriam salvar matando-os? Irmãos, quando nós testemunhamos de Cristo, as pessoas verão a Cristo em nós. Não é por isso que no livro de Atos aparece pela primeira vez alguém sendo chamado de cristão, porque parecia com Cristo? Será que nós podemos nos olhar no espelho e com tranquilidade dizer: pareço com Cristo? Me examino e sei que estou caminhando para ser cada dia mais parecido com Cristo? Se isto acontece, irmãos, glória a Deus. Mas eu tendo a pensar que isso seja menos comum do que nós gostaríamos. Que nós sejamos pessoas muito mais parecidas conosco mesmos, parecidos, como temos estudado no Apocalipse, com a besta em seus pensamentos, em suas paixões, em suas inclinações, do que com o Senhor que nos redimiu. Jesus Cristo representava o Pai. Quem o via, conhecia o Pai. Que conhecem aqueles que nos veem. Somos embaixadores de Cristo. E como tais, irmãos, aqueles que nos receberem por causa de Cristo, por causa da palavra de Cristo, do testemunho de comportamento que busca ser como Cristo, nunca seremos iguais a Ele, mas devemos buscar andar como Ele andou, crer como Ele creu, obedecer como Ele obedeceu. Devemos fazê-lo, e é assim que nós o representaremos. A igreja é fraca, a igreja não cresce, a igreja não progride. Será que a igreja testemunha? Somos embaixadores, representamos a Cristo no mundo, e quem nos receber por causa disso, receberá Cristo. Quem nos receber por causa da palavra de Cristo, de um testemunho firme, fiel e verdadeiro, segundo as Escrituras, receberá o Pai. Não é tremendo isso? Nisto, então, como embaixadores, somos servos do Senhor. E o Senhor Jesus tratou esse serviço com algo muito interessante e poderoso, porque Ele disse que o servo é aquele que obedece ao Senhor e o faz por amor ao Senhor. Vocês conseguem imaginar o Senhor Jesus Cristo obedecendo ao Pai e murmurando? O Senhor Jesus vivia para a glória do Pai e sofria humilhado em obediência ao Pai, em serviço ao Pai. E nós? Para nós é sempre ó dia, ó azar. Ser cristão é um peso terrível. Ser representante de Cristo, então, não, pastor, está pregando coisas difíceis demais. Irmãos, amamos a Deus em Cristo Jesus. Então Ele mesmo tira de nós essas cargas e nos capacita à obediência, à autonegação, ao serviço a Ele, quando servirmos ao nosso próximo. Como embaixadores de Cristo, nós servimos ao Senhor. E é nesse caminho, meus caros, ainda no versículo 20, que nós veremos que muitas pessoas, percebendo a verdade da palavra, pelo poder do Espírito perceberão, percebendo a integridade do caráter, de fato, Cristo transforma a vida das pessoas. Pessoas ouvirão a mensagem e nos receberão.
dirão a nós: que bom é ter você como crente aqui perto de mim. Conta mais, fala mais de Cristo. E quando então nos receberem, receberão, verso 20, a Cristo. E tendo recebido a Cristo, terão recebido ao Pai. A nossa embaixada pode produzir efeitos maravilhosos, irmãos. E passamos a ver gente crendo, pela graça do Senhor Jesus, passando pelas nossas vidas, com a nossa palavra e as nossas ações semelhantes às de Cristo. Santas, no caminho da santidade de Cristo. Mas não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus Cristo disse no verso 20: quem recebe aquele que eu enviar. E se ele diz quem recebe, ele não está dizendo todos receberão. Ele está dizendo que alguns receberão, talvez até muitos recebam, mas ele não está dizendo que todos receberão. E em quantos textos nós vemos sobre isso, não é? Na semana passada vimos no capítulo 13, versículo 1, que Jesus Cristo amou aos seus. No contexto dos capítulos 13 a 17 de João, quando ele institui a ceia, ele diz que o sangue derramado, tipificado no vinho, era o sinal da nova aliança em favor de muitos. Isso quer dizer que nem todos nos receberão em Cristo. Logo, nem todos, por causa de Cristo, terão empatia, apoio, quererão andar conosco. E estes que nos recusarem por causa de Cristo, bem enfatizado, por causa de Cristo, recusarão a Cristo, recusarão ao Pai. Vejam como é grande a nossa responsabilidade, meus irmãos. Vivermos com integridade o Evangelho expõe ao mundo a grandeza do nosso Redentor. Sermos cristãos verdadeiros aponta para o mundo a grandeza do nosso Deus. Não vivemos para nós mesmos. Somos representantes do Senhor, embaixadores. Você tem sido embaixador de Cristo? Está consciente disso? Está compromissado com o Senhor nessa sua embaixada? Está identificando o tamanho da sua responsabilidade sendo embaixador do Senhor? Se o primeiro ensino desta porção do texto estudada hoje é que o Senhor de fato é Deus diante dos homens, o segundo ensino é para nós, que nós o representemos diante dos homens.